Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você gosta de filmes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Hoje vamos conversar sobre o filme Zootopia de 2016. A luz da manhã filtrava pelas janelas da pequena fazenda, mas para Judy Hopps, o nascer do sol significava apenas o início de uma longa jornada. Desde pequena, na idílica e provinciana Bunnyburrow, seu sonho era ambicioso demais para uma coelha. Ela queria ser policial na grande e cosmopolita Zootopia. Essa cidade, um triunfo da coexistência animal, era o palco onde predadores e presas supostamente haviam deixado suas antigas rivalidades para trás. A determinação de Judy era palpável. Ela treinava incansavelmente, desafiando estereótipos que a haviam mais apta a plantar cenouras do que a patrulhar ruas. Ao se formar na academia da polícia, a primeira da história com uma coelha, sua vitória foi agridoce. Em vez de ser designada para o centro urbano, ela foi colocada no setor de estacionamento, um claro sinal de que a força policial, liderada pelo imponente chefe Bogo, um búfalo de voz retumbante, ainda nutria preconceitos. Mas Judy, com sua fibra inabalável, viu ali uma oportunidade. Ela se recusou a ser pequena. Seu primeiro grande caso, ou melhor, sua chance de provar seu valor, veio na forma de um ultimato: resolver um caso de desaparecimento em 48 horas ou pedir demissão. O caso era sobre mamíferos selvagens que sumiam misteriosamente. Em sua busca, ela esbarra em Nick Wilde, uma raposa astuta e sarcástica, mestre na arte da sobrevivência nas ruas, cujo passado de golpes e desconfiança mútua com a lei era bem conhecido. Nick, um anti-herói nato, era o oposto de tudo que Judy acreditava ser certo. Para resolver o mistério, os dois formam uma parceria forçada. Judy precisava do conhecimento das vielas e do submundo que Nick possuía, e Nick, por sua vez, precisava da pureza de intenção e da credibilidade de Judy para se aproximar de informações que lhe eram inacessíveis. A investigação os leva por Zootopia, revelando a complexa tapeçaria social da cidade. Eles exploram desde as áreas geladas de Tundra Town até os luxuosos escritórios do prefeito Lionheart. Durante as investigações, descobrimos que os desaparecidos não estavam apenas sumindo. Eles estavam sendo mantidos em segredo. A verdade era mais sombria do que a simples criminalidade. Os predadores, afetados por algo que os fazia regredir ao seu estado selvagem e violento, estavam sendo escondidos em um laboratório secreto. A descoberta abala os alicerces da confiança interespécies que Zootopia prezava. O ápice da revelação traz consigo uma crise de confiança. Judy, em uma coletiva de imprensa, comete um erro catastrófico ao ligar publicamente a regressão dos predadores à sua natureza inerente. Essa declaração, feita com a melhor das intenções, mas com consequências devastadoras, reacende o medo e a segregação, jogando Zootopia em um clima de desconfiança mútua, onde coelhos temiam raposas e leões desconfiavam de ovelhas. Judy, sentindo-se responsável, renuncia ao seu sonho e retorna a Bunnyburrow. No entanto, o verdadeiro herói, muitas vezes, é aquele que reconhece o erro e volta para consertá-lo. Nick, percebendo a verdadeira nobreza de Judy, apesar de seu deslize, a convence a retornar. Juntos, eles descobrem que a causa da selvageria não era biológica, mas química. Um soro derivado de certas flores silvestres que só afetava geneticamente os predadores. O verdadeiro culpado era um indivíduo que se sentia marginalizado. Um bode que, sentindo-se explorado pela estrutura de poder de Zootopia, buscava vingança contra o sistema que o havia rotulado. No final, Judy e Nick expõem o plano e restauram a ordem, não apenas prendendo o culpado, mas também curando a ferida social aberta. Judy reafirma seu lugar na polícia, e Nick, finalmente reconhecendo o valor da honestidade e inspirando-se na tenacidade da coelha, junta-se a ela como seu parceiro oficial. A cidade de Zootopia, embora marcada pela experiência, renasce com uma compreensão mais profunda de que a verdadeira coexistência reside na aceitação das diferenças e na luta contínua contra os preconceitos internalizados. A jornada da pequena coelha do campo se transforma na história de como a coragem e a empatia
podem reescrever o destino de uma metrópole inteira. A jornada de Judy para se tornar policial era, em si, uma obra de arte de persistência. Ela não apenas passava nos testes físicos, mas os dominava, correndo quilômetros que outros animais consideravam impossíveis para sua estrutura óssea delicada. Sua inspiração vinha de um desejo profundo de provar que o tamanho não definia o valor, um eco dos valentões da infância que a haviam apelidado de cenourinha medrosa. Essa memória alimentava cada salto, cada mergulho, cada demonstração de bravura. Quando Bogo a relegou ao controle de multas de estacionamento, ele estava, sem saber, forjando a arma que viria a derrubar seu próprio ceticismo. Aquele pequeno distintivo reluzia em seu peito, um farol de determinação em meio à burocracia cinzenta. O encontro com Nick Wilde foi um choque sísmico. A raposa, com seu olhar cínico e seu charme ensaiado, era a personificação viva de tudo que Judy fora ensinada a temer. Ele era um mestre em negociação de rua, um artista da persuasão que transformava meias-verdades em lucros. Sua carreira, se é que se podia chamar assim, era uma série de pequenos golpes, como o famoso esquema do gelo de polvo, que ele executava com a ajuda de parceiros desavisados. Nick via o mundo em tons de cinza, um lugar onde a lei era uma piada cruel reservada aos tolos. Sua confiança era uma armadura forjada em uma experiência traumática da juventude, quando ele tentou ingressar no escoteirismo, apenas para ser ridicularizado e amordaçado por colegas maiores. A dinâmica entre eles era um duelo constante de ideologias. Judy, com sua otimista, qualquer um pode ser o que quiser, pregada em cada palavra, confrontava a realidade amarga de Nick, que repetia o mantra. Quando se é um predador, as pessoas sempre esperam o pior. A investigação dos desaparecimentos os forçou a depender um do outro de maneiras íntimas. Judy precisava da frieza calculista de Nick ao navegar pelos becos escuros, onde a polícia nunca se aventurava por receio de serem afetados pela estranha loucura que tomava conta dos predadores. Nick, por sua vez, surpreendia-se com a capacidade de Judy de extrair confissões não pela força, mas pela pura e simples insistência em ouvir. Ela não o tratava como uma raposa criminosa, ela o tratava como um ser humano. Ou, melhor dizendo, um mamífero com potencial. O momento da descoberta do laboratório secreto, escondido sob a cidade, foi de um horror silencioso. Ver predadores grandes e ferozes, outrora símbolos de poder ou perigo, reduzidos a estados quase animais, gesticulando em jaulas, confirmava os piores medos de todos. O desespero de Judy ao tentar relatar isso foi genuíno, mas sua escolha de palavras na coletiva de imprensa revelou a fragilidade de sua própria construção de mundo. Ela não conseguia separar o ato do agressor. A biologia pareceu ser a única explicação que sua mente treinada conseguia processar naquele momento de pressão esmagadora. Ao voltar para Bunnyburrow, o silêncio da fazenda era ensurdecedor, um contraste gritante com a cacofonia da cidade que ela havia tentado salvar. O cheiro de terra molhada não conseguia apagar o odor de fracasso. Foi a carta de Nick, provavelmente ditada com um sorriso irônico, mas carregada de verdade, que a trouxe de volta. Ele não a perdoou por seu erro. Ele a confrontou com sua própria humanidade incompleta, lembrando-a de que todos nós tropeçamos. O retorno foi um ato de redenção mútua. Ao desvendarem a conspiração do Dr. Belvedere, a pequena ovelha, cujas ambições de poder floresceram em inveja e ressentimento por ser constantemente subestimada, a verdade brilhou. O preconceito não era inato, mas sim cultivado. A raiva da ovelha, que usava flores venenosas para transformar predadores em fantoches violentos, era a reação amarga à constante condescendência da sociedade. Quando Nick finalmente colocou o uniforme de policial, aceitando o distintivo com uma seriedade inédita, foi mais do que uma promoção. Foi uma metamorfose. Ele não apenas se juntou a Judy, mas se tornou seu reflexo complementar. Ela era a fé inabalável. Ele era a experiência cautelosa. Zootopia, ao final, não se curou com uma poção mágica, mas com o trabalho árduo de dois parceiros improváveis que ousaram enxergar além das categorias e dos rótulos. A coelha, que sonhava em ser grande,
provou que a verdadeira estatura se mede pela capacidade de admitir a pequenez de seu próprio julgamento. A ascensão de Judy Hopps ao corpo policial era uma afronta silenciosa a todos os seus irmãos e irmãs coelhos, que se contentavam com a previsibilidade da agricultura. Ela havia internalizado cada palavra de desincentivo, transformando-as em combustível para suas corridas matinais sob o sol da fazenda. Na academia, enquanto outros animais se apoiavam em suas forças naturais, a força dos ursos, a visão dos falcões, Judy dependia de uma pura teimosia mental. Ela estudava os manuais de procedimento com uma diligência que beirava a obsessão, sabendo que um erro seu seria interpretado como falha de toda a sua espécie. O chefe Bogo, com sua postura monumental, a olhava como quem observa um experimento científico prestes a dar errado. Ele a via como um erro de cálculo da administração, um ponto fraco que, inevitavelmente, se romperia sob pressão. O ceticismo de Bogo se manifestou em sua primeira tarefa: gerenciar o trânsito, um purgatório para quem sonhava em caçar criminosos. Foi ali, entre buzinas e multas digitais, que a necessidade de Nick Wilde se tornou evidente. A raposa, por sua vez, vivia nas margens, um mestre em ler a linguagem corporal e as fraquezas do sistema. Nick não era apenas um trapaceiro, ele era um filósofo da desconfiança. Seu ofício era sobreviver explorando a boa-fé alheia, uma habilidade que ele havia aprimorado desde a infância, quando o sonho de pertencer foi esmagado com um focinho amordaçado. Ele vestia sua reputação de predador vigarista como um manto de proteção contra a decepção. A parceria, iniciada com uma chantagem velada de Nick para evitar a prisão por sonegar impostos, forçou Judy a descer ao nível da rua que ela tanto idealizava de longe. Ela teve que sujar suas patinhas em ambientes que cheiravam a desespero e negócios ilícitos. Nick, apesar de seu sarcasmo corrosivo, demonstrava uma lealdade inesperada. Ele era o guia de Judy através do labirinto de Zootopia, ensinando-a que as regras escritas eram apenas um dos lados da moeda, e que o outro lado era governado pela necessidade e pelo medo. Ele a ensinou a notar as rachaduras nos sorrisos dos animais mais influentes, como o Sr. Big, o imponente musaranho mafioso, cuja cortesia era tão letal quanto suas ordens. Quando os predadores selvagens começaram a apresentar sinais de insanidade, o medo em Zootopia não era apenas uma reação, era uma validação para aqueles que sempre acreditaram que a civilização era uma fina camada de verniz. A descoberta do laboratório, um centro clandestino dirigido por forças ocultas, revelou a vulnerabilidade da utopia. Judy, ao tentar comunicar a emergência ao mundo, falhou em contextualizar a loucura. Sua fala, carregada de pânico, e sua própria noção pré-concebida de natureza, inflamou o pânico da presa contra o predador. Ela viu, horrorizada, como suas palavras plantavam sementes de ódio, transformando sua cidade ideal em um campo de batalha segregado. O peso da culpa a esmagou. Ela, a heroína, havia se tornado a catalisadora da discórdia. O retorno a Bunnyburrow foi uma tentativa de fuga, um desejo de retornar ao simples, onde o pior perigo era uma toupeira intrometida. Contudo, a ausência de Nick era um vazio palpável. Ele não a procurou com um pedido de desculpas, mas com uma verdade nua e crua. O erro não era ser imperfeita, mas sim desistir do que se acreditava. Nick, que havia passado a vida fugindo da responsabilidade, a estava empurrando de volta para a batalha. A revelação de que a manipulação química era obra da vice-prefeita Belvedere, a ovelha aparentemente frágil, foi o golpe final contra o determinismo biológico. Sua ambição nascida da ressentimento contra séculos de ser vista como inofensiva ou dócil era a prova de que qualquer um, sob as circunstâncias erradas, pode se tornar o vilão. A investida final, orquestrada por Judy e Nick, exigiu a maior performance de Nick até então. Fingir ser um predador descontrolado para atrair Belvedere ao expor seu plano. Ao fim, a parceria policial selada com um aperto de mão firme entre a raposa e a coelha não era apenas um acordo profissional. Era a aceitação mútua de suas falhas e forças. Judy aprendeu que a inocência sem contexto é perigosa, e Nick aprendeu que a inteligência sem propósito é desperdício.
Zootopia foi salva não pela ausência de predadores ou presas, mas pela presença de dois parceiros que ousaram desafiar as narrativas de seus próprios instintos e expectativas. A pequena coelha de Bunny Burrow havia finalmente encontrado seu lugar, não por ser a melhor coelha, mas por ser a melhor policial, lado a lado com a raposa, que finalmente acreditou em algo maior que si mesmo. A cidade de Zootopia, respirando aliviada após a prisão da ovelha conspiradora, parecia ter retornado ao seu ritmo frenético habitual, mas algo havia mudado irrevogavelmente no tecido social. O burburinho da celebração era atingido por uma cautela recém-adquirida. Judy, agora firmemente estabelecida como detetive Hobbs, e Nick Wilde, o detetive Wilde, trabalhavam ombro a ombro no departamento policial central, uma visão que ainda causava tropeços visuais em alguns dos oficiais mais antigos, especialmente em Bogo, que agora precisava engolir muito mais do que o café matinal. A reputação de Nick na delegacia evoluiu de apenas um bico legal para uma ferramenta indispensável. Sua habilidade de ler as entrelinhas dos depoimentos e sua familiaridade com o submundo, o lado que a maioria dos policiais prefere fingir que não existe, eram agora ativos reconhecidos. Ele não mais usava sua astúcia apenas para obter um lucro rápido. Ele a canalizava para a investigação, mas com um toque de ironia melancólica, como se estivesse sempre esperando que a próxima curva da estrada o levasse de volta à armadilha da desconfiança. Ele se adaptara ao terno de oficial, mas mantinha um brilho de rebeldia nos olhos, uma lembrança constante de que a linha entre a lei e o lado de fora era tênue demais. Para Judy, a mudança era mais interna. Ela se tornara uma defensora incansável da nuance. Não bastava mais apenas ter boas intenções, era preciso ter a inteligência emocional para entregá-las sem causar estragos. Sua carreira decolou rapidamente, impulsionada pelo sucesso do caso dos predadores selvagens, mas cada caso subsequente era testado contra a sombra da coletiva de imprensa desastrosa. Ela se dedicava a projetos de alcance comunitário, buscando reverter o dano que suas palavras haviam infligido, visitando bairros marginalizados e ouvindo, de fato, as preocupações dos predadores que se sentiam estigmatizados, mesmo após a cura do soro. Ela percebeu que desmantelar um esquema de conspiração era mais fácil do que desmantelar um preconceito arraigado. O grande desafio da nova fase de suas carreiras surgiu sutilmente, não com um grande crime de capa, mas com uma série de pequenos atos de sabotagem industrial. Empresas de alimentos saudáveis, voltadas para herbívoros, começaram a sofrer ataques coordenados de espionagem corporativa e roubo de patentes. O alvo principal era a Gazelle Foods, um conglomerado de grande influência política, cuja linha de produtos orgânicos estava revolucionando a dieta de Zootopia. Inicialmente, a força policial classificou como meras disputas comerciais, mas Judy, lembrando-se de como a ganância e a marginalização podem se misturar, sentiu o cheiro de algo maior. Nick, com seu histórico de negociatas de rua, reconheceu a metodologia por trás dos ataques. Eram limpos demais para amadores e sofisticados demais para serem aleatórios. Ele suspeitava de um trabalho interno, de alguém que conhecia os sistemas de segurança de dentro para fora. A investigação os levou para os distritos financeiros de Zootopia, um mundo de vidro e aço que contrastava drasticamente com as ruas escuras que haviam desvendado anteriormente. Ali, a moralidade era negociada em porcentagens e ações, e a luta não era mais entre predador e presa, mas entre ricos e aqueles que aspiravam a ser mais ricos. A cooperação entre os dois parceiros atingiu um novo patamar. Judy usava uma autoridade recém-adquirida para obter mandados, enquanto Nick usava seu antigo charme de espertalhão para extrair informações de executivos nervosos e secretárias subornáveis. Eles estavam navegando em águas corporativas, um território desconhecido onde a mordida de uma raposa não era mais tão intimidadora quanto a assinatura de um contrato desfavorável. A complexidade crescente da cidade exigia não apenas bravura, mas uma compreensão afiada das novas formas de poder que emergiam em Zootopia. A investigação corporativa revelou um submundo ainda mais sutil e perigoso do que o do crime comum. Os alvos dos roubos de patentes eram invariavelmente os ingredientes inovadores que permitiam a Gazelle Foods
produzir alimentos nutritivos e acessíveis a todas as classes de mamíferos, desafiando o monopólio das grandes corporações de processamento de carne e laticínios. A suspeita recaiu inicialmente sobre grandes conglomerados de fast food, mas a coordenação dos ataques sugeria uma mente singular, ou talvez um grupo pequeno e extremamente bem financiado. Judy, ao analisar os padrões de acesso aos servidores de dados, notou uma assinatura digital recorrente em vários incidentes, algo que parecia um anagrama complexo de códigos. Nick, com sua memória fotográfica para detalhes insignificantes de esquemas antigos, reconheceu o estilo. Era uma marca de hackers de elite que ele havia cruzado uma vez durante uma tentativa frustrada de invadir um cassino ilegal anos atrás. O líder desse grupo, segundo os boatos dos becos, era um castor engenheiro genial chamado Silas, o Cérebro Castorino, que havia sido demitido da própria Gazelle Foods anos antes, por alegar que a empresa deveria focar em inovação sustentável e não apenas em lucros rápidos. Sua demissão foi humilhante e ele guardava um rancor profundo contra o CEO da empresa. A emoção de Judy ao investigar Silas era uma mistura de excitação profissional e um certo desconforto ético. Ela estava lidando com um criminoso que não era motivado por violência ou desespero básico, mas por uma ideologia distorcida de justiça econômica. Para Nick, Silas era um espelho distorcido de si mesmo, um gênio desperdiçado que havia optado pela ilegalidade por sentir que o sistema havia fechado as portas para seu talento legítimo. Enquanto investigavam, Nick frequentemente comentava com Judy, com um tom grave e incomum para ele. Todos nós tentamos consertar a cidade à nossa maneira, Coelho. Só que alguns usam distintivos e outros usam códigos maliciosos. A pista decisiva veio de um contato antigo de Nick, uma lontra informante conhecida por sua rede de fofocas financeiras. A lontra revelou que Silas não estava apenas roubando as fórmulas, ele estava vendendo a tecnologia de produção barata para concorrentes menores, com o objetivo de forçar a Gazelle Foods a falir, o que causaria um colapso no mercado de ações e afetaria diretamente a riqueza dos investidores mais influentes de Isotopia, incluindo membros do Conselho Municipal. O objetivo final de Silas era expor a hipocrisia da elite financeira, provando que a ordem social era tão frágil quanto um castelo de cartas corporativo. Para pegar Silas, que operava em um complexo de servidores subterrâneos camuflados sob uma antiga estação de tratamento de água, Judy e Nick tiveram que usar seus talentos de forma combinada. Judy planejou a invasão tática, baseada em diagramas de ventilação e horários de troca de turno, mostrando sua maestria em logística policial. Nick, por sua vez, usou suas habilidades de infiltração e disfarce para se passar por um técnico de manutenção, desativando firewalls internos com uma facilidade impressionante. Quando finalmente confrontaram Silas, o castor não ofereceu resistência violenta, mas sim um desafio intelectual. Ele argumentou que estava apenas expondo a doença do capitalismo selvagem e que a lei que eles defendiam era apenas uma ferramenta dos ricos. Judy, agora mais sábia, não tentou convencê-lo com ideais abstratos. Ela apelou para a conexão de Silas com a própria comunidade que ele alegava proteger, mostrando-lhe como a instabilidade que ele criava prejudicaria os pequenos empresários tanto quanto os grandes. Nick, surpreendentemente, complementou a fala de Judy com uma honestidade rara, falando sobre como a verdadeira liberdade não reside em derrubar o sistema, mas em encontrar um lugar de valor dentro dele. Silas, vendo a seriedade e a integridade da dupla, cedeu. O caso encerrou-se com mais uma vitória para a equipe Hobbs e Wild, solidificando não apenas sua parceria, mas também sua reputação como os detetives capazes de compreender as complexas e, por vezes entediantes, batalhas da zootopia moderna. O sonho de Judy se expandira. Não era apenas sobre parar assaltantes, mas sobre proteger a infraestrutura da própria esperança da cidade. A captura de Silas Castorino, embora um triunfo da dedução e da cooperação interestelar entre espécies, deixou um rastro de reflexão na dupla. A luta contra o preconceito biológico havia sido dramática e visceral, mas a batalha contra a ganância corporativa era fria, calculista e, em muitos aspectos, mais difícil de definir.
Nick, que se acostumara a ler a intenção maliciosa em um olhar selvagem, agora lutava para decifrar a frieza dos balanços financeiros. Ele sentia que, embora tivesse se tornado um policial respeitado, uma parte de sua antiga vida, a capacidade de se esgueirar e negociar nas sombras, era essencial para entender essa nova ameaça. O sucesso de Judy e Nick na esfera corporativa atraiu a atenção não apenas da mídia, mas também de figuras sombrias nos bastidores da política de Zootopia. A figura que permanecia nas sombras desde a queda de Bellwether era o prefeito Lionheart, que, após seu breve e infeliz mandato como líder da cidade, havia sido afastado sob forte escrutínio público. Embora ele não estivesse diretamente envolvido na sabotagem, sua rede de contatos e seu conhecimento íntimo das vulnerabilidades do sistema eram vastos. Um novo mistério começou a se desenrolar, menos sobre o roubo de segredos e mais sobre a manipulação da informação pública. Começaram a surgir vazamentos seletivos de documentos antigos da força policial, todos visando manchar a reputação de indivíduos que haviam se destacado na promoção da integração interespécies, incluindo o próprio Bogo e vários oficiais que haviam apoiado Judy e Nick durante a crise dos predadores selvagens. Era uma guerra de relações públicas, travada com informações sensíveis e a crueldade do timing. Judy sentiu imediatamente o ataque pessoal. Era uma tentativa de desestabilizar a liderança da delegacia, criando um vácuo de confiança que permitiria a uma facção mais conservadora, liderada por figuras que nunca aceitaram a integração, retomar o controle. Sua experiência com Bellwether a havia ensinado que a fragilidade humana, ou mamífera, residia na necessidade de ter um inimigo claro. Quando o inimigo era abstrato, como a desinformação, a defesa era quase impossível. Nick, por sua vez, reconheceu a assinatura. Esses vazamentos não eram obra de um amador desesperado como Silas. Eram cirúrgicos, frios e visavam o maior dano político com o mínimo de rastro. Ele começou a se mover em seu antigo território, consultando jornalistas investigativos cínicos e ex-sócios que tinham contas a acertar com o antigo regime de Lionheart. Ele percebeu que o buraco negro de onde esses vazamentos emanavam não era um servidor, mas sim a própria máquina burocrática que Lionheart havia construído. Um arquivo paralelo e não monitorado de informações comprometedoras sobre todos os cidadãos influentes. A investigação os levou de volta ao gabinete central da prefeitura, agora sob uma nova e cautelosa administração. Eles precisavam provar que os vazamentos não eram falhas de segurança, mas atos deliberados de alguém que ainda exercia poder oculto. A tensão entre a ética rigorosa de Judy e a necessidade de Nick de usar métodos questionáveis para obter acesso era constante. Em um momento, para acessar um arquivo restrito que exigia credenciais de nível sênior, Judy sugeriu um plano elaborado envolvendo um disfarce burocrático. Nick simplesmente sorriu, pegou um crachá de zelador que havia emprestado e disse: "Coelho, às vezes, a melhor maneira de se esgueirar é parecendo que você pertence à mobília." A descoberta final não foi sobre Lionheart diretamente, mas sobre um assessor de confiança que ele havia promovido. Um rato extremamente ambicioso e negligenciado, que se sentia subvalorizado tanto por Lionheart quanto pela nova administração, e que usava os arquivos confidenciais como moeda de troca para garantir sua própria segurança futura, não importando quem estivesse no comando. A ironia era palpável. A própria cidade, obcecada em catalogar e classificar seus cidadãos, havia criado as ferramentas perfeitas para sua própria desestabilização. Judy e Nick, unidos por essa nova camada de complexidade social, provaram mais uma vez que para proteger a utopia, era preciso conhecer profundamente suas sombras, tanto as biológicas quanto as burocráticas. A revelação do rato assessor, um pequeno funcionário invisível que manipulava a verdade a partir de um depósito empoeirado nos subterrâneos da prefeitura, serviu como um lembrete amargo para Judy e Nick de que a ameaça mais persistente em Zootopia não era a selvageria latente, mas sim a ambição mesquinha vestida de terno. O rato, cuja obsessão por ser notado era tão grande quanto seu medo de ser esmagado, havia aprendido a arte da chantagem e da desinformação com a mesma seriedade com que Judy havia aprendido a correr na academia.
Ele era a prova viva de que a marginalização, mesmo em um nível administrativo, gerava ressentimento tão tóxico quanto qualquer soro químico. Para Nick, esse episódio reforçou sua visão de mundo, mas com uma nova camada de resignação. Ele entendia a motivação do rato, o desejo desesperado de ser visto. "Todos nós queremos um lugar na mesa, coelho", ele disse a Judy, enquanto arquivavam as evidências digitais. "Alguns de nós preferem derrubar a mesa inteira em vez de pedir um assento." Judy, por outro lado, sentia uma pontada de culpa. Ela havia lutado tanto para que ela, uma coelha, fosse vista, que quase não percebera os pequenos mamíferos que eram intencionalmente mantidos na escuridão pelos próprios mecanismos de poder que ela defendia. A resolução do caso da desinformação exigiu que a dupla adotasse uma estratégia inédita. Não bastava prender o rato, era preciso neutralizar a informação vazada. Eles se uniram a um grupo de jornalistas de investigação, principalmente lontras e alguns furões que adoravam um escândalo, usando os contatos de Nick para vazar a verdade sobre o vazamento, a verdadeira fonte da manipulação, antes que os inimigos políticos de Bogo pudessem usar os documentos vazados contra ele. Foi um jogo de xadrez público, onde a transparência forçada era a arma final. Judy teve que aceitar que nem toda justiça se faz com um mandato de busca. Às vezes, é preciso jogar o jogo da percepção pública. Com a estabilidade restaurada, a dupla passou a ser vista como os solucionadores de problemas inexplicáveis, de Zootopia. Se o crime era biológico, Nick e Judy tinham a experiência da crise anterior para guiar suas ações. Se o crime era corporativo, a astúcia de Nick era o mapa. Se o crime era político, a integridade de Judy era o farol. O ápice da evolução profissional de Judy veio em um momento de calma aparente. Ela foi convidada a dar uma palestra na academia de polícia, desta vez não como a novata que precisava provar seu valor, mas como um modelo a ser seguido. No palco, diante de uma plateia de animais de todas as formas e tamanhos, ela falou sobre a importância da humildade na aplicação da lei. Foi lá que ela fez sua declaração mais significativa até então. "Eu costumava pensar que ser policial era sobre não ter medo. Eu estava errada. Ser policial é sobre reconhecer que você, sim, tem preconceitos, que você pode cometer erros terríveis, e ainda assim, ter a coragem de voltar e consertar o que foi quebrado." Nick, assistindo à palestra de uma cadeira nos fundos, não sorriu de forma irônica, mas com um orgulho genuíno e contido. Seu próprio caminho havia sido pavimentado por essa aceitação mútua de falhas. Ele havia parado de se esconder atrás do cinismo da raposa esperta e abraçara a responsabilidade do distintivo, não porque a lei era justa, mas porque ele havia encontrado uma parceira que o forçou a ser melhor do que ele pensava ser possível. A amizade e a parceria deles haviam se transformado na personificação do que Zootopia deveria ser. Duas criaturas fundamentalmente diferentes, cujas naturezas opostas, quando combinadas, criavam uma força de equilíbrio perfeita. O futuro da cidade, eles sabiam, seria sempre complexo, mas com eles na linha de frente, ele estaria seguro nas mãos mais improváveis. A aceitação da complexidade da cidade tornou-se o novo mantra não oficial da dupla. Se antes a missão era provar que predadores e presas podiam viver juntos, agora o desafio era navegar pelas infinitas zonas cinzentas que surgiam com a sofisticação da sociedade de Zootopia. O foco se deslocou da biologia para a sociologia, um campo que exigia mais paciência do que perseguições em alta velocidade. A rotina de investigação da dupla passou a incluir longas sessões de análise de dados e reuniões com sociólogos animais e especialistas em ética corporativa, um cenário que teria feito a jovem Judy desmaiar de tédio. Contudo, a presença constante de Nick, que agora se adaptara à papelada com um misto de resignação e fascínio mórbido, ele achava a burocracia um predador muito mais eficaz que qualquer lobo, mantinha o ambiente leve. Ele desenvolvera uma maneira peculiar de processar relatórios, rabiscando comentários sarcásticos nas margens dos documentos oficiais com sua caneta de assinatura dourada, que ele insistia em usar mesmo para fichar um criminoso de rua. O relacionamento profissional
evoluiu para uma simbiose quase telepática. Em uma operação de vigilância noturna, enquanto observavam um armazém suspeito na orla portuária, Judy notou a mudança sutil na respiração de Nick. "O que foi, Nick? Algum instinto?" Ela sussurrou, ajustando seu comunicador. Nick mal se moveu, os olhos fixos na entrada. "Não é instinto, coelho, é cálculo. Aquele segurança ali, o texugo, ele está olhando o relógio de 15 em 15 segundos, não por rotina, mas porque ele está esperando um sinal de rádio que não veio. Ele está nervoso. Algo está atrasado, e o atraso em um esquema planejado é onde você encontra a falha. Eles não invadiram, esperaram." 15 minutos depois, um carro de entrega não autorizado chegou, trazendo a carga ilegal que o plano original não previa. A prova de que a ganância sempre adiciona um elemento extra ao risco. Essa capacidade de prever o desvio, o lado humano do crime, era a maior contribuição de Nick. Ele compreendia que a lei, por mais bem-intencionada que fosse Judy, era rígida, enquanto o crime era fluido, adaptável. O legado de Judy, por sua vez, começou a se manifestar fora dos muros da delegacia. Ela foi convidada a participar de um painel de discussão sobre diversidade em Zootopia, onde ela teve que enfrentar não apenas a plateia, mas também seus próprios fantasmas. Um dos debatedores, um rinoceronte empresário cético, perguntou diretamente se ela não achava que, ao se associar tanto com Nick, ela estava implicitamente validando o comportamento marginalizado, normalizando o oportunismo. Judy respirou fundo, lembrando-se da frieza com que o rato tentara destruir a reputação de seus mentores. "A verdade, senhor," ela respondeu, sua voz firme, mas desprovida da arrogância juvenil, "é que a lei deve ser aplicada a todos, mas a justiça deve ser administrada com empatia. O Nick que eu conheci era um produto do medo que esta cidade instilou nele. Meu trabalho, e o trabalho de qualquer um que ostente um distintivo, não é fingir que os problemas de natureza não existem, mas sim provar que a escolha pessoal é sempre mais forte do que a predisposição. Nick Wilde é um policial porque ele escolheu ser, todos os dias, apesar de tudo o que a sociedade esperava dele. E essa escolha, acredite, é a maior força que Zootopia jamais terá." Ao final daquele período, a dupla Hobbs e Wilde não era apenas uma força de segurança eficaz. Eles se tornaram os embaixadores vivos da maturidade da cidade. Eles haviam aprendido que a utopia não era um estado final de perfeição, mas um esforço contínuo e exaustivo de reconciliação com a própria natureza falha de seus habitantes. E juntos, o otimismo incansável da coelha e o pragmatismo cínico da raposa formavam a vigilância perfeita. A ascensão contínua de Judy e Nick no escalão da polícia os colocou em rota de colisão com o que havia de mais antigo e teimoso em Zootopia: a resistência institucional à mudança genuína. Apesar de resolverem crises de diferentes naturezas, da biológica à financeira, a estrutura de poder estabelecida via neles tanto um ativo valioso quanto uma ameaça à estabilidade confortável do status quo. O chefe Bogo, embora visivelmente respeitasse a competência da dupla, continuava a ser o guardião das tradições, um muro de ceticismo que testava a paciência de ambos diariamente. O próximo grande caso que exigiu a atenção de Hobbs e Wilde não veio de um relatório, mas de um silêncio ensurdecedor, vindo de um setor da cidade que se vangloriava de ser o epítome da ordem. Savana Central, especificamente, o distrito reservado aos animais de grande porte e elite financeira. O silêncio era a ausência de chamados de emergência, uma anomalia estatística perturbadora. Cidades grandes sempre têm crimes. Um vácuo de ocorrências sugeria que o controle estava nas mãos de alguém com poder demais. Judy, sempre atenta aos padrões anormais, percebeu que as câmeras de trânsito e os relatórios automatizados estavam sendo sutilmente manipulados para mostrar uma tranquilidade forçada em bairros-chave. Nick, com sua rede de informantes que cobria desde os carregadores de carga nos docas até os bartenders de luxo, confirmou a suspeita. Os criminosos de Savana Central não estavam desaparecendo. Eles estavam sendo coagidos a operar sob um novo código de silêncio, um pacto de não agressão que beneficiava uma entidade oculta.
A investigação os levou a descobrir que um novo poder estava se consolidando, disfarçado de consultoria de segurança privada. Uma organização, liderada por um antigo arquiteto de segurança, conhecido por sua eficiência implacável e falta total de escrúpulos, estava efetivamente comprando o controle das operações de segurança de grandes corporações e até mesmo de algumas unidades policiais periféricas. O líder, um leopardo chamado Elias Sombra, era um mestre em logística reversa, conhecido por desmantelar sistemas de segurança de dentro para fora. Sua filosofia era simples: se você não pode ser detido pela lei, compre a lei. Este novo adversário não era movido por vingança ou ideologia, mas pela pura e simples busca por domínio e lucro. Para Sombra, Zootopia era um sistema operacional cheio de bugs que ele estava disposto a explorar e corrigir, cobrando por isso um preço altíssimo. Judy sentiu uma profunda frustração. Como se luta contra um inimigo que paga o salário dos seguranças que deveriam estar patrulhando as ruas? A resposta, Nick sugeriu com um sorriso cansado, estava em usar a única coisa que Sombra não podia comprar: a lealdade orgânica. Eles precisavam de aliados que operassem fora dos sistemas que Sombra havia infiltrado. Isso significava revisitar antigas alianças questionáveis. Nick teve que desenterrar velhas dívidas com membros do submundo que ele havia evitado desde que se tornara policial, prometendo imunidade e favores futuros em troca de inteligência bruta sobre os movimentos de Sombra. Judy, por sua vez, teve que confiar plenamente na capacidade de Nick de negociar com o lado mais escuro da cidade, um ato que exigia que ela suspendesse momentaneamente seu código moral rígido em nome de um bem maior. A operação final para desmantelar a Operação de Sombra ocorreu durante um grande evento beneficente no coração de Savannah Central, onde o Leopardo planejava forjar um acordo que lhe daria controle sobre a infraestrutura de comunicação da cidade. Judy coordenou a invasão tática com o pessoal da Força Policial Leal, enquanto Nick, usando um disfarce impressionante de investidor estrangeiro, um papel que ele parecia ter nascido para desempenhar, infiltrou-se no círculo interno de Sombra, plantando um vírus de rastreamento nos sistemas de comunicação do Leopardo. A tensão era excruciante, pois a cada passo, Nick arriscava perder tudo o que havia conquistado, voltando a ser apenas o vigarista das ruas. Mas ele confiava no tempo exato de Judy. Quando o momento chegou, Judy e Bogo irromperam, e o choque entre a ordem estabelecida e o caos calculado foi total. A vitória sobre Sombra não foi apenas a prisão de um criminoso, foi a reafirmação de que, em Zootopia, nem todo poder poderia ser comprado, desde que houvesse quem estivesse disposto a lutar de graça por aquilo em que acreditava. A derrota de Elias Sombra, o leopardo da segurança privada, não trouxe paz, mas sim uma compreensão mais profunda da escala do desafio. Zootopia, como um organismo complexo, estava constantemente gerando novas formas de parasitismo. A luta contra a Sombra provou que o sistema policial, mesmo com a dupla Hobbs e Wild no comando de campo, ainda era reativo. Eles estavam sempre apagando incêndios, em vez de prevenir a faísca inicial. Judy e Nick sentiam o peso da responsabilidade. A fama os precedia, mas também os tornava alvos fáceis para futuras conspirações que visavam desestabilizar a confiança na própria força policial. A reação da elite de Savannah Central ao desmantelamento da Operação de Sombra foi silenciosa, mas organizada. Em vez de atacar abertamente, eles começaram a desviar recursos financeiros e apoio logístico das iniciativas de integração defendidas por Judy. O prefeito, agora sob uma administração mais conciliadora, mas ainda fraca, encontrava-se paralisado pela pressão dos grandes financiadores. Judy percebeu que a batalha por Zootopia não era mais sobre quem era predador ou presa, mas sobre quem controlava o fluxo de capital e informação. Nick, notando a crescente apatia e a burocracia sufocante que voltava a se instalar, sentiu uma pontada de sua antiga descrença. Ele via as novas táticas de repressão social. Não eram jaulas, mas sim a privação de oportunidades, a criação de barreiras invisíveis de crédito e acesso. Eles aprenderam, Coelho, ele comentou certa noite, enquanto examinavam relatórios de licenças negadas a pequenos empreendedores de espécies minoritárias.
Pararam de nos transformar em monstros e começaram a nos transformar em irrelevantes. Essa nova forma de marginalização inspirou Judy a buscar uma mudança estrutural. Sua carreira, que começou com o sonho de patrulhar as ruas, agora exigia que ela se aventurasse no campo da política pública. Ela percebeu que, para proteger o ideal de Zootopia, precisava reformar o próprio sistema que a havia acolhido. Ela começou a passar mais tempo na prefeitura, defendendo propostas de lei que visavam maior transparência financeira e cotas de investimento em bairros historicamente negligenciados, áreas que ela conhecia bem por causa de seus encontros com Nick. Nick, relutante em frequentar reuniões formais, tornou-se o consultor de rua, não oficial da ala reformista. Seu talento para desmascarar a falsidade era inestimável em audiências públicas. Quando um lobo industrial tentava justificar a negação de empréstimos a predadores reformados, alegando risco inerente, Nick interrompia com uma anedota casual sobre como o mesmo lobo havia subornado fiscais para obter seu próprio empréstimo inicial. Ele não precisava de dados. Ele tinha o histórico pessoal de cada tubarão e raposa de colarinho branco. A parceria atingiu um ponto de maturidade onde eles não apenas se equilibravam, mas se completavam em esferas diferentes. Judy era a voz da integridade no fórum público, lutando com argumentos bem fundamentados e um senso inabalável de dever. Nick era o fantasma nos bastidores, usando seu conhecimento do submundo para expor a podridão na luz do dia. O clímax dessa fase não foi uma perseguição, mas uma votação crucial no Conselho Municipal sobre um pacote de reforma econômica que visava nivelar o campo de jogo. A tensão era palpável. Os opositores usaram táticas de difamação silenciosa, tentando ressuscitar a velha narrativa do instinto selvagem contra Judy e a natureza traiçoeira contra Nick. Contudo, a história deles era agora um escudo. Os cidadãos de Zootopia, tendo testemunhado a dupla superar o ódio biológico e o ódio financeiro, estavam prontos para confiar neles. Quando a votação foi concluída, a reforma passou por uma margem estreita. Para Judy, foi uma vitória mais profunda do que a prisão de qualquer vilão, pois significava que as raízes do preconceito estavam sendo lentamente podadas. Para Nick, foi a confirmação de que ele finalmente encontrara um propósito que transcendia a sobrevivência individual. Olhando para a cidade iluminada do alto do prédio da delegacia, ele disse a Judy, sem o sarcasmo de costume: "Acho que finalmente entendemos, Coelho. Zootopia nunca será perfeita, mas a beleza está em nós, a cada dia, escolher não deixar que ela se torne o que costumava ser." Eles não apenas haviam mantido a cidade segura, eles estavam ativamente a moldando, transformando a utopia de um sonho distante em um trabalho de infraestrutura diária. A narrativa de Zootopia, embora envolva um universo antropomórfico vibrante e repleto de cores, funciona como um espelho complexo das tensões sociais inerentes a qualquer sociedade humana. A premissa central, a coexistência harmoniosa em uma metrópole moderna, serve de tela de fundo para uma investigação profunda sobre preconceito, estereotipagem e a luta pela meritocracia, temas que ressoam fortemente com as ambições e frustrações da vida profissional contemporânea. Judy Hopps, a coelha determinada, personifica o idealismo juvenil e a obstinação em romper barreiras estabelecidas. Sua trajetória, da pacata fazenda de cenouras para a agitada delegacia de polícia de Zootopia, reflete a jornada de muitos recém-formados ou profissionais em início de carreira que se deparam com a realidade fria de ambientes dominados por estruturas de poder antigas. O sonho de ser a primeira coelha policial é um ato de desafio contra a profecia de seu próprio ecossistema. Coelhos são presas, não predadores ou aplicadores da lei. Essa ambição inicial, que beira a ingenuidade, é o motor da primeira metade do filme, impulsionada por um desejo legítimo de provar valor em um campo onde sua espécie é historicamente subrepresentada ou vista como inadequada. O contraste surge imediatamente na figura de Nick Wilde, a raposa cínica e mestre da autopreservação. A carreira de Nick como um vigarista astuto não é um desvio moral aleatório, é uma resposta direta à marginalização institucionalizada.
Ele internalizou o estereótipo que a sociedade lhe impôs. Raposas são espertas, mas inerentemente desonestas, e capitalizou sobre ele. Se o sistema não lhe oferece oportunidades legítimas baseadas em suas habilidades, sua inteligência e perspicácia, ele criará suas próprias oportunidades fora das regras. A habilidade de Nick em negociar, ler pessoas ou mamíferos e manipular situações é, ironicamente, o conjunto de competências que o tornaria um excelente detetive, se não fosse sua reputação pré-fabricada. A parceria forçada entre Judy e Nick, inicialmente baseada na necessidade mútua de resolver o mistério dos mamíferos desaparecidos, é o cerne da análise sociológica do filme. A desconfiança de Judy em relação a Nick não é apenas pessoal, é sistêmica. Ela acredita fervorosamente no sistema que a aceitou, a academia de polícia, mas é forçada a reconhecer que esse mesmo sistema é falho e cego para as realidades daqueles que ele categoriza. Por outro lado, Nick vê em Judy a potencial aliada, mas também a porta de entrada para a validação social que lhe foi negada. O ponto de inflexão dramático, onde o filme atinge sua ressonância mais sombria, ocorre com a revelação da natureza selvagem dos predadores. Aqui, a metáfora se aprofunda. O medo irracional gerado por um patógeno, que pode ser lido como uma metáfora para pânico moral ou desinformação em tempos de crise, expõe a fragilidade da utopia. As identidades que os personagens lutaram para construir são desfeitas em face do pânico. Judy, ao sucumbir ao medo inerente à sua biologia e projetar sua ansiedade sobre Nick, comete o erro que criticava em outros. Ela estereotipa com base no medo, e não na evidência individual. Aquele momento de desculpa subsequente é crucial. É o reconhecimento do dano causado pela projeção de preconceitos internalizados. A resolução do enredo, focada na desmistificação da ameaça e na reconstrução da confiança entre as espécies, aponta para o caminho da verdadeira integração. Judy precisa aprender que a lei não pode ser aplicada cegamente e que a verdadeira justiça requer empatia e um olhar além das aparências biológicas ou sociais. Nick, por sua vez, precisa aceitar a possibilidade de redenção e investir sua inteligência em um sistema que, apesar de seus defeitos, pode ser mudado de dentro para fora. O desfecho com Nick ingressando na força policial sela a mensagem. O sucesso e a verdadeira harmonia em Zootopia, ou em qualquer sociedade complexa, não dependem da eliminação das diferenças, mas sim da aceitação de que as habilidades e o caráter individuais transcendem as categorias simplistas impostas pela tradição ou pelo preconceito. A carreira de Judy se consolida não apenas por ser a melhor policial, mas por ser a que entendeu a complexidade moral de seu trabalho, enquanto Nick encontra um lugar onde sua perspicácia, antes vista como desonestidade, é finalmente valorizada como um ativo investigativo. O filme celebra, em última análise, a fricção criativa gerada pelo encontro de perspectivas distintas. A jornada de Judy Hopps, desde sua infância protegida em Bunnyborough, é permeada por uma ambição quase febril, uma necessidade de provar que a pequenez física não dita a magnitude do espírito. Ela não apenas queria ser policial, ela precisava ser a melhor, para anular cada risada condescendente que ouviu ao declarar seu objetivo. Sua preparação na academia é um estudo de superação, onde cada obstáculo físico, projetado para animais maiores e mais fortes, é transposto pela pura força de vontade e pela meticulosidade. Essa dedicação inabalável, contudo, a torna inicialmente cega para as nuances interpessoais, a ponto de menosprezar a experiência de campo que Nick Wilde acumulara por anos nas ruas. Nick Wilde, por outro lado, é a personificação da resiliência forçada. Sua história de infância, marcada pela humilhação brutal de ser rejeitado por um clube de escoteiros por ser uma raposa, um momento de trauma coletivo projetado em um indivíduo, forjou sua armadura de cinismo. Ele aprendeu a lição mais dura da vida urbana. Se a porta da frente está trancada, você se torna excelente em encontrar a janela. Sua carreira como vigarista não é apenas sobre ganho financeiro, é uma performance contínua de controle sobre uma narrativa que outros tentam impor a ele. O coelhinho que Judy vê é uma projeção de sua própria inocência perdida,
enquanto a raposa, que Nick exibe, é o uniforme de sobrevivência, que ele nunca pode tirar em público. O escritório do chefe Bogo, um búfalo imponente que parece carregar o peso de todas as dificuldades históricas de Zootopia em seus ombros largos, é o palco onde a resistência institucional se manifesta de forma mais palpável. Bogo não é intrinsecamente mau. Ele é um produto de um sistema que favorece a estabilidade em detrimento da inovação. Sua relutância em dar a Judy o caso dos desaparecidos reflete a burocracia que sufoca a mudança, tratando a jovem coelha como um mero inconveniente estatístico. A atribuição de Nick como seu parceiro é, portanto, um ato de sabotagem disfarçado de solução prática. Se ela vai falhar, que falhe com a pior companhia possível. A química entre Judy e Nick floresce no caos da investigação, forjando-se na necessidade de um complementar o outro. Judy traz a ordem, o protocolo e a crença ingênua na verdade explícita. Nick fornece a compreensão fluida da desordem, a capacidade de navegar pelo submundo e o conhecimento de que a verdade raramente é o que se apresenta na superfície. Eles se tornam, metaforicamente, as duas metades necessárias para entender uma cidade que é tanto um farol de progresso quanto um pântano de preconceitos antigos. A crise do derretimento dos predadores selvagens catalisa o medo latente da sociedade. A forma como os mamíferos herbívoros reagem, o pânico repentino, a retirada social, o abandono de vizinhos, demonstra a fragilidade da civilização quando confrontada com a ameaça percebida de sua própria base biológica. Judy, ao fazer seu discurso inflamado, não estava apenas falando com a imprensa. Ela estava articulando o medo coletivo que a sociedade havia reprimido, mas que sempre esteve ali, pairando como uma sombra. A dor no olhar de Nick, após ser rotulado publicamente por quem ela menos esperava, é a ferida mais profunda do filme, pois ela prova a Nick que não importa o quanto ele tente se reabilitar, a opinião pública sempre terá uma memória mais longa e cruel que a sua própria. A redenção de Judy é um ato de coragem moral superior à sua bravura física na academia. Reconhecer seu erro exige que ela desfaça a muralha de autoconfiança que construiu para se proteger. Ela precisa buscar Nick não como parceira de trabalho, mas como amigo, oferecendo a validação pessoal que ele nunca conseguiu do sistema. Quando ela o encontra em seu antigo trailer, isolado e desiludido, a cena é carregada de um peso emocional profundo, representando o momento em que o idealismo se curva à responsabilidade empática. O retorno de ambos para expor a Dra. Belvedere e seu plano de dominação herbívora é a celebração da diversidade funcional. Belvedere, a ovelha aparentemente inofensiva, representa o poder reprimido que se torna tirânico quando se sente ameaçado. Ela usou o medo para ascender ao poder, um eco perverso do que Nick fizera com seus pequenos golpes. A vitória final é a vitória da parceria heterogênea, onde a estrutura lógica de Judy se une à astúcia orgânica de Nick, provando que a verdadeira força de Zootopia reside na sua capacidade de integrar, e não segregar, suas diferenças inerentes. A ascensão de Nick Wilde, a oficial de polícia, é o selo final de que a meritocracia, quando temperada com empatia, pode, de fato, reescrever biografias. A complexidade da construção de Zootopia reside na forma como o filme habilmente utiliza a linguagem corporal e os ambientes para reforçar as dinâmicas de poder. Observemos Gazelle, a popstar, cuja imagem pública é a de uma união inabalável, uma figura que personifica a possibilidade de uma sociedade onde todos cantam em uníssono. No entanto, sua presença é quase puramente simbólica, um ideal platônico que contrasta violentamente com a luta visceral de Judy e Nick nos bastidores da cidade. Ela representa o que Zootopia aspira a ser, enquanto eles representam o árduo trabalho e os compromissos morais necessários para chegar lá. A cidade em si é um triunfo da arquitetura narrativa, refletindo a estratificação social. Tundra Town, com seu frio opressor, exige adaptação constante, um lugar onde a sobrevivência dita o ritmo, espelhando os cantos mais duros do mercado de trabalho. Sahara Square, por outro lado, com seu calor luxuoso e ostentação, é um símbolo da elite, onde as aparências e o capital definem o acesso. Judy,
Ao navegar por esses distritos em sua pequena viatura policial, sente fisicamente a desproporção de seu tamanho e status em relação ao ambiente que tenta fiscalizar. O personagem Clawhauser, o guepardo recepcionista, oferece um contraponto emocional crucial. Sua paixão por donuteria e dramas de celebridades o torna o alívio cômico, mas sua aceitação incondicional de Judy, mesmo quando todos duvidavam dela, demonstra que a bondade desarmada ainda existe dentro das estruturas oficiais. Ele não é um predador temido ou uma presa frágil. Ele é um mediador, cuja função é manter o fluxo de comunicação, um papel muitas vezes subestimado, mas vital para a coesão da delegacia. O desenvolvimento de Nick Wilde, após ser aceito na força policial, é fascinante porque ele não se transforma subitamente em um modelo de retidão. Ele traz seu passado para dentro do uniforme. Sua abordagem investigativa permanece tortuosa, focada em encontrar atalhos e entender as motivações mais baixas das pessoas, pois é nisso que ele é mestre. A diferença crucial é que agora ele aplica essa perspicácia para desvendar a verdade, e não para perpetuar o engano. A confiança que Judy deposita nele, a despeito de seu próprio instinto inicial de desconfiança, é o que lhe permite redefinir sua identidade profissional. Ele não está mais se escondendo atrás da raposa esperta, ele está usando a astúcia da raposa para o bem maior. A manipulação de Belveter, a ovelha vice-prefeita, é um estudo sobre como o ressentimento histórico pode se transformar em fascismo em miniatura. Ela explora a vulnerabilidade dos herbívoros, usando a ciência da regressão como arma política. Sua ambição não é a de dominar o mundo, mas a de restaurar uma ordem social onde os herbívoros nunca mais precisem temer serem meros componentes da dieta dos predadores. Este medo primal, explorado e amplificado por Belvedere, é a prova de que, em Zootopia, o preconceito não é apenas uma falha individual, é uma ferramenta política poderosa capaz de desmantelar rapidamente a infraestrutura social construída com tanto esforço. A cena final de sua prisão é satisfatória não pela punição, mas pela restauração da fé na capacidade dos indivíduos de se oporem à tirania baseada no medo. A beleza da conclusão de Zootopia reside na sua recusa em oferecer uma solução simplista para a complexidade social. A paz alcançada não é o fim da luta contra o preconceito, mas sim o estabelecimento de um novo paradigma de vigilância mútua e responsabilidade ética. Judy e Nick, agora parceiros de peso, tornam-se os guardiões desse novo equilíbrio. A promoção de Nick, em particular, representa um marco institucional significativo, uma aceitação formal de que a experiência vivida nas margens da lei pode ser mais valiosa do que a formação acadêmica tradicional. Ele traz para o interior da força policial uma desconfiança saudável em relação ao poder estabelecido, um antídoto necessário para a complacência que permitiu que Belveter operasse tão perto do topo. A carreira de Judy, por sua vez, é permanentemente marcada pela sua falha em relação a Nick. Esse lapso de julgamento, seu momento de selvageria emocional, torna-a mais humana e, paradoxalmente, uma policial melhor. Ela aprende que a empatia exige que se questionem as próprias certezas, especialmente quando estas se baseiam em categorias amplas de medo. Seu sucesso contínuo na força não virá da sua força de vontade pura, mas da sua capacidade de forjar alianças improváveis e de ouvir as vozes que o sistema ignora, uma lição que ela teve que aprender da maneira mais difícil, com a pessoa em quem menos esperava encontrar um aliado. O legado de Zootopia, portanto, transcende a aventura policial. É um comentário sobre a identidade fluida e a performatividade social. Todos os personagens, de Judy a Nick, tiveram que desempenhar um papel, o da coelha policial séria, o da raposa ladina, até que pudessem negociar um espaço onde pudessem ser quem realmente eram. Indivíduos complexos, cujas habilidades e defeitos coexistem. A cidade, com seus diversos biomas, deixa de ser um local de segregação geográfica para se tornar um caldeirão onde a diferença é o principal insumo para a inovação social e investigativa. O filme termina não com a promessa de um mundo perfeito, mas com a esperança pragmática de que, enquanto houver aqueles dispostos a questionar os estereótipos, seja através de um distintivo ou de um sorriso irônico, a utopia pode ser pelo menos um trabalho em andamento constante.
A sustentação da utopia renegociada em Zootopia depende crucialmente da contínua validação mútua entre Judy e Nick. Sua rotina diária como dupla policial agora é um exercício constante de negociação de fronteiras pessoais e profissionais. Judy precisa lidar com a tendência de Nick de contornar procedimentos burocráticos, enquanto Nick precisa respeitar o compromisso de Judy com a letra da lei, mesmo que ele saiba que a lei nem sempre reflete a justiça completa. Essa tensão produtiva impede que a parceria se torne complacente ou previsível. A dinâmica entre os dois evolui para algo que se assemelha a uma irmandade de combate. Em campo, Judy confia plenamente na capacidade de Nick de ler as intenções ocultas dos suspeitos, valorizando a leitura rápida de linguagem corporal e hesitação que só um ex-marginalizado consegue discernir com tanta precisão. Por outro lado, quando Judy precisa lidar com questões administrativas ou com a hierarquia da delegacia, é ela quem oferece a Nick a estrutura e a credibilidade institucional que ele ainda luta para internalizar completamente. Ele ainda pode sentir o peso de olhares desconfiados de alguns colegas mais antigos, que veem sua presença como um favor concedido a Judy, e não como um mérito próprio. O peso da exposição pública também permanece como uma cicatriz. Embora Nick tenha sido reintegrado, a memória do pânico e o medo que ele inspirou ainda pairam sobre a cidade. Isso confere a ele e a Judy uma responsabilidade ampliada. Eles não são apenas policiais resolvendo crimes, eles são embaixadores da coexistência. Cada caso que fecham é um argumento tangível contra aqueles que desejam ver Zootopia desmoronar em divisões tribais. A motivação de Judy para o trabalho policial ganha uma camada adicional de profundidade. Não é mais apenas sobre provar que coelhos podem ser fortes. É sobre proteger ativamente os vulneráveis de serem manipulados pelo medo, como ela própria foi manipulada em seu momento de fraqueza. Sua paixão inicial, que era centrada no indivíduo, ela mesma, se expandiu para abraçar a comunidade como um todo, entendendo que a verdadeira força reside na inclusão das vozes dissonantes. Em termos de inspiração cinematográfica, o filme bebe na fonte dos clássicos filmes de dupla investigativa, mas subverte o tropo ao fazer com que a diferença entre os parceiros não seja apenas temperamental, mas sim estruturalmente enraizada em sua identidade biológica e social. A influência dos filmes noir, onde o cinismo das ruas se choca com a moralidade da lei, é filtrada pela lente da sátira social contemporânea. Nick Wilde é o anti-herói noir, cujos métodos obscuros são finalmente canalizados para a luz, não por uma redenção romântica, mas por um contrato social renovado com Judy Hopps. O sucesso deles reside na capacidade de cada um enxergar o potencial do outro além do rótulo imposto, transformando o que era a principal fonte de conflito, a diferença predador versus presa, na sua maior ferramenta de investigação. Zootopia se mantém de pé porque seus heróis entenderam que a verdadeira utopia não é a ausência de predadores e presas, mas sim a presença de cidadãos que se recusam a ser definidos apenas pelo que são, mas sim pelo que escolhem ser. A persistência do ambiente burocrático em Zootopia, mesmo após a queda de Bellwether, serve como um lembrete sutil de que a mudança estrutural é mais lenta que a mudança de pessoal. O chefe Bogo, embora forçado a aceitar Nick Wilde, mantém uma postura de observação cautelosa. Sua aceitação de Nick não é efusiva. É um reconhecimento pragmático de que a taxa de resolução de casos aumentou significativamente com a dupla heterogênea. Bogo encarna a resistência da velha guarda, aquela que só se move quando os números provam inequivocamente que a tradição está falhando. Para ele, Judy e Nick são uma aberração estatística que, por conveniência, está gerando resultados positivos. Judy, no entanto, adota uma abordagem mais proativa para desmantelar o ceticismo interno. Ela se esforça para garantir que Nick receba o crédito total por suas deduções astutas, protegendo-o de microagressões de colegas que poderiam tentar desqualificar o trabalho de uma raposa. Essa defesa constante é a materialização do seu pedido de desculpas anterior. É a ação que prova a sinceridade de sua mudança de perspectiva. Ela se torna a defensora institucional de Nick, usando sua própria posição conquistada com tanto esforço para abrir caminhos para ele.
Nick, ao vestir o uniforme, experimenta uma transformação ambivalente. Há um visível orgulho em sua postura, o prazer de finalmente ter um lugar legitimado. Contudo, a formalidade do trabalho policial restringe parte de sua espontaneidade e desenvoltura, forçando-o a modular sua linguagem e comportamento. Ele se sente por vezes um espião infiltrado na ordem, sempre tentando equilibrar a necessidade de seguir o protocolo com a urgência de usar seus métodos não ortodoxos para resolver mistérios complexos. Sua maior emoção, ao longo dos casos, é o prazer sutil de enganar os suspeitos com a autoridade que antes lhe era negada. A química da dupla se manifesta em pequenas liturgias diárias. A troca de olhares quando um político herbívoro tenta dar um sermão moralista na delegacia, ou o conhecimento silencioso de que Nick sabe exatamente qual barraca de comida de rua usar para obter informações confidenciais sem acionar a vigilância oficial. Essa cumplicidade forjada no fogo da crise se solidifica no tédio relativo dos dias comuns, onde a lealdade é testada não por um ataque de predadores enlouquecidos, mas pela rotina exaustiva da aplicação da lei em uma cidade cheia de pequenas corrupções e mal-entendidos. O filme, ao não resolver o problema do preconceito permanentemente, mas sim ao estabelecer uma dupla que o combate ativamente e diariamente, sugere que a verdadeira utopia não é um estado final de perfeição, mas sim um processo contínuo de reconciliação e autocrítica. Judy e Nick são a personificação da sociedade ideal, um balanceamento constante entre o idealismo ético e o pragmatismo forjado pela experiência dura, provando que, para que uma cidade de tantas diferenças funcione, ela precisa de aqueles dispostos a ver além do pelo e das garras, focando na intenção e na competência individual. A relação de Judy e Nick com a imprensa, representada pela mídia sensacionalista que espalhou o pânico sobre os predadores, revela outra camada de complexidade. Após a resolução do caso, a mesma mídia que os demonizou e depois os enalteceu com entusiasmo passageiro, tenta sutilmente reduzir a história deles a um conto de fadas conveniente. Judy percebe que a narrativa pública é volátil. Hoje ela é heroína por abraçar a diversidade, mas amanhã, sob outra crise, ela poderá ser a coelha ingênua que se aliou ao perigo. Essa consciência amadurece sua visão sobre o papel do policial na esfera pública, não apenas manter a ordem, mas também gerenciar a verdade de forma ativa contra a desinformação. Nick, com seu histórico de golpes de relações públicas e manipulação de percepções, torna-se o guru não oficial de Judy sobre como navegar nesse campo minado midiático. Ele ensina a ela que a autenticidade é uma moeda de troca valiosa, mas que precisa ser protegida de ser explorada. A alegria genuína de Nick em usar seu conhecimento para fins lícitos é evidente em pequenos gestos, como ao desarmar um suspeito com uma piada sarcástica, perfeitamente cronometrada, que o faz baixar a guarda, ou ao prever uma manobra de relações públicas de um adversário político com a mesma facilidade que previa um golpe de sua época de vigarista. A influência de suas origens é visível em suas táticas. Quando investigam a corrupção em Sahara Square, por exemplo, a abordagem de Judy seria a formal e baseada em mandados, o que levaria semanas. Nick, contudo, conhece os pontos fracos dos financistas, os segredos que eles guardam em suas casas noturnas ou em seus paraísos fiscais. Ele acessa essa informação com a mesma desenvoltura com que costumava vender geladinhos derretidos na rua. Ele usa o sistema de dentro, mas com as ferramentas adquiridas fora dele, uma sinergia rara na força policial. Além disso, o filme acena para o futuro da diversidade em Zootopia através do recrutamento contínuo. A presença de Nick na academia, mesmo como oficial recém-formado, serve de inspiração para jovens mamíferos de todas as espécies que se sentem limitados por suas expectativas biológicas ou sociais. O efeito cascata de sua parceria é a lenta desagregação dos preconceitos sedimentados nas novas gerações de policiais e cidadãos. O uniforme de Nick não é apenas seu. Ele se torna um uniforme simbólico para todos aqueles que são julgados pela capa e não pelo conteúdo. A aceitação final de Bogo, embora silenciosa, indica que a eficácia fala mais alto que o dogma, permitindo que Zootopia avance, passo a passo,
em direção a uma verdadeira meritocracia funcional, sustentada pela coragem de seus dois mais improváveis heróis. A evolução do relacionamento interpessoal entre Judy e Nick atinge um patamar onde a comunicação se torna quase telepática, uma característica comum em duplas de longa data que sobreviveram a crises existenciais. Eles desenvolvem um código não verbal que reflete a profundidade de sua confiança mútua. Judy aprendeu a detectar, pela ligeira contração da pupila de Nick, quando ele está prestes a violar uma regra menor em nome de uma verdade maior, e ela decide, naquele momento, se intervém ou se finge não ver. Essa permissividade seletiva é o custo da eficiência e a marca de sua parceria madura. O escritório de Judy, agora mais organizado, ainda exibe um pequeno item nostálgico de Bunny Burrow, talvez um pequeno adorno de cenoura de cerâmica que ela mantém visível como um lembrete de onde veio e da pureza de sua ambição original. Em contraste, a mesa de Nick, embora agora possua um porta-canetas oficial da polícia, está invariavelmente desordenada, salpicada com anotações crípticas e migalhas de algum lanche clandestino, um sinal de que ele nunca abandonará completamente sua natureza adaptável e um pouco anárquica. Ele resiste à padronização, entendendo que a rigidez excessiva é tão perigosa quanto o caos total. A influência da carreira de Nick no departamento de polícia se estende ao treinamento de novos recrutas. Ele é inesperadamente um professor fervoroso sobre o que não fazer. Durante as sessões de simulação de interrogatório, ele demonstra com maestria como os estereótipos podem ser usados tanto para aprender quanto para iludir. Ele ensina aos novatos que a primeira impressão, especialmente a que o sistema fornece, é geralmente uma cortina de fumaça. Esta pedagogia pragmática, embora cause desconforto à administração, é incrivelmente eficaz para formar detetives perspicazes. Judy, observando o impacto positivo de Nick, começa a questionar mais abertamente as políticas internas da delegacia, usando sua própria credibilidade recém-adquirida como escudo. Ela se torna a voz que questiona relatórios superficiais, exigindo que as investigações se aprofundem nas motivações socioeconômicas dos criminosos, e não apenas nos atos isolados. Ela percebe que o verdadeiro trabalho de construir Zootopia não está em prender Belvedere, mas em evitar que novas Belvederes surjam, neutralizando o ressentimento antes que ele se torne patologia social. A aceitação total de Zootopia pela dupla é simbolizada em um evento comunitário, onde eles são convidados a falar. Judy fala sobre esperança e a lei, com sua eloquência característica. Nick, no entanto, é quem realmente cativa a multidão. Ele não usa grandes discursos. Ele compartilha uma anedota breve, talvez sobre um golpe antigo que deu errado, mas que o ensinou uma lição valiosa sobre honestidade inerente. Ele prova que a redenção não é a anulação do passado, mas a sua utilização consciente para construir um futuro diferente. Ele se torna uma prova viva de que a coesão social é forjada não pela semelhança, mas pela capacidade de valorizar a diferença fundamental, transformando a dualidade predador-presa em uma fonte de força complementar e inesgotável. A longevidade da parceria entre Judy e Nick reside na contínua dança entre a idealização da justiça e a dura realidade da aplicação da lei. A ascensão de Nick ao posto de oficial não apenas redefiniu sua vida, mas também forçou Judy a reavaliar a própria natureza da autoridade. Ela, que idolatrava a estrutura e o regulamento, agora precisa aceitar que os maiores avanços em sua carreira vieram através da subversão inteligente das regras, orquestrada pelo seu parceiro. Este reconhecimento gera momentos de reflexão silenciosa em Judy, onde ela pondera se sua própria determinação inicial não foi, em si, uma forma de teimosia cega, mascarada de virtude. Nick, por sua vez, utiliza sua nova posição para facilitar a vida de outros marginalizados dentro da estrutura policial. Ele se torna um canal informal para aqueles que, como ele no passado, possuem habilidades valiosas, mas são barrados por vieses institucionais. Seu escritório improvisado, muitas vezes no canto de sua mesa desorganizada, torna-se um ponto de aconselhamento para novos recrutas de espécies subrepresentadas, onde ele compartilha táticas de sobrevivência política dentro da delegacia, algo que Bogo jamais ensinaria. Ele ensina a eles a arte sutil
de parecerem estar seguindo o protocolo enquanto executam manobras necessárias. A evolução da relação com o chefe Bogo é lenta, porém notável. Bogo demonstra respeito através da diminuição de sarcasmo, e não por elogios diretos. Ele passa a delegar casos de alta sensibilidade, que exigem infiltração ou compreensão de redes complexas de desinformação, diretamente para a dupla. Isso é o reconhecimento máximo vindo de um tradicionalista, a entrega de poder em situações onde a abordagem padrão falharia. Bogo entende, sem admitir abertamente, que a desconfiança inerente de Nick o torna imune a certas formas de manipulação, um ativo que Judy, com seu coração aberto, não possui naturalmente. O tema da identidade também se aprofunda na forma como eles lidam com a natureza de seus bichos. Judy, ocasionalmente, ainda sente a necessidade de provar sua força física em situações de perigo, um resquício de sua necessidade de compensar o tamanho. Já Nick aprendeu a usar sua imagem de predador astuto de forma reversa. Ele desarma suspeitos não pela ameaça física, mas pela expectativa de que ele agirá de forma esperta e impenetrável. Ele transforma a expectativa de predador em uma forma de autoridade psicológica. O filme, em sua essência, é uma meditação sobre o compromisso necessário para manter uma sociedade